Vamos aqui para a questão de número 2, tá? Questão de número 2, nós temos aqui que ele vai falar também, ó. Você já deve ter observado que as estrelas têm diferentes brilhos. Então, elas têm diferentes brilhos, isso é verdade. Mas também já observou que a lâmpada que está perto de sua casa brilha mais do que outra igual, de mesma potência, por exemplo, 100 watts, que está a 10 quarteirões de você. Logo, note, olha a informação, ó, olha a informação que ele deu. Logo, o brilho depende da distância. Isso é muito importante. Agora sim, o brilho depende da distância. A luminosidade não, mas o brilho depende da distância da fonte da luz até o observador. Os astrônomos chamam a potência das estrelas de luminosidade e descobriram que ela depende do raio e da temperatura da estrela da seguinte forma. Então, olha, a mesma equação que ele deu na questão anterior, só que dessa vez ele está falando sobre o brilho de uma estrela. E ele explica que a letra sigma é uma constante, assim como o π é uma constante. Aí ele fala aqui de duas estrelas, olha só. As estrelas Betelgeuse, da constelação de Órion, e a Quernar, da constelação de Erídano, têm exatamente, olha só, elas têm exatamente o mesmo brilho. Elas têm exatamente o mesmo brilho. Suponha que elas também tenham a mesma luminosidade. Então, vê lá. Elas têm o mesmo brilho e elas têm a mesma luminosidade. Então, se elas têm o mesmo brilho e a mesma luminosidade, podemos afirmar que... Então, você vai colocar aqui qual é a alternativa correta. Então, elas têm o mesmo brilho e a mesma luminosidade. Aí, o item A. Então, podemos afirmar que elas têm a mesma temperatura superficial? Lembre, temperatura superficial está associado à luminosidade. Nós sabemos que elas têm a mesma luminosidade, mas nós vimos na questão anterior que para ter a mesma luminosidade não é necessário, não apenas, na verdade, tem que ter a mesma temperatura, tem que ter a mesma temperatura e o mesmo raio. Raio, aliás, o produto, né? Do raio ao quadrado pela temperatura elevada à quarta potência. Então, não é só a mesma temperatura. O item B, elas têm o mesmo raio e distância à Terra? Bom, elas têm que ter o mesmo raio? Bom, elas podem até ter raios diferentes e temperaturas um pouco também diferentes. Porém, não. É falso também. O que é que nós podemos afirmar sobre essas estrelas então, professor? Bom, se elas têm o mesmo brilho e a mesma luminosidade, nós podemos afirmar, pessoal, que elas estão à mesma distância da Terra. Porque, veja, na questão falou sobre o brilho. E ela disse aqui na questão, se você recordar comigo, até grifei de vermelho aqui, ó, de laranja, e botei uma setinha de vermelho. O brilho depende da distância. Então, uma estrela que está mais distante vai ter um brilho menor do que uma estrela que está mais próxima. Ele até comparou a uma lâmpada. Se você tem uma lâmpada, a lâmpada tem a mesma luminosidade. Duas lâmpadas, elas têm a mesma luminosidade. Uma está mais próxima de você e outra está mais distante. Você vai ver que a que está mais próxima vai ter um brilho maior e a que está mais distante vai ter um brilho menor, embora elas tenham a mesma luminosidade. Então, da mesma forma, se você vê uma estrela que ela tem o mesmo brilho e a mesma luminosidade, é porque elas estão à mesma distância. Elas têm que estar à mesma distância. Então, aqui nessa questão, o gabarito correto era o item C. Elas estão à mesma distância da Terra. E, professor, por que não é o item E? Nada é possível afirmar sobre a distância delas à Terra? Sim, é possível.
Nós vimos que brilho depende da distância. E se elas têm o mesmo brilho, elas vão ter a mesma distância. Então, obviamente, esse item aqui, ele é falso. Elas têm a mesma temperatura superficial e distância à Terra. Bom, a mesma distância a gente pode afirmar que elas têm. Agora, afirmar que elas têm a mesma temperatura superficial é aquela história. Elas podem ter temperaturas superficiais diferentes. Assim como elas podem ter raios diferentes, porém, elas têm que ter o mesmo produto do raio elevado ao quadrado e a temperatura elevada à quarta potência. Se elas tiverem esse mesmo produto, elas têm a mesma luminosidade. Então, elas podem ter temperaturas diferentes. Elas também podem ter raios diferentes, tá certo? Então, todas as outras alternativas aqui são falsas, enquanto que a alternativa C, que fala a respeito da distância, que elas têm que ter a mesma distância, é a alternativa verdadeira. Tranquilo?